Hello everyone, good day. Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a este webinar sobre a digitalização nos estabelecimentos de ensino superior na África e na Europa, que vai falar sobre os desafios, oportunidades e necessidades de capacitação. É um prazer para nós, em nome da Associação Aqua, a organização sobre a qualidade, a garantia de qualidade das iniciativas de educação em África, para a quarta edição nesta série que tem a intenção de trazer os resultados da Cimeira da África, União Europeia, que teve lugar este ano, envolvendo as instituições de ensino da África e da Europa, que fala dos desafios, também das oportunidades e dos próximos passos a ter em conta. Este webinar está a ser coordenado pela Associação de Universidades Africanas, a Overall Global, a Associação das Universidades Europeias e da ANIE, a Associação para Internacionalização e Digitalização na África. Vamos ter um painel de oradores bastante rico, não vai haver muito tempo para as apresentações, então eu vou dar-vos algumas ideias técnicas do que vai acontecer e depois vamos passar a palavra para os próximos colegas. A sessão de hoje está a ser gravada, vamos depois dar uma ata para que possam ter acesso, além das apresentações que vão ser partilhadas pelos nossos painelistas. Temos interpretação em inglês, em francês e em português, disponível para vocês. Por favor, usem a opção da interpretação, que é aquele ícone que têm com o globo na barra inferior. Também vamos ter um chat para fazer perguntas e respostas. Motivamos todos os nossos participantes, vocês que estão aí, para poderem interagir fazendo perguntas aos nossos oradores, fazendo as vossas perguntas. Enviem-nos as vossas perguntas, mesmo que não vos possamos ver em pessoa, já que estamos em formato online, webinar, mas nós apreciamos muito receber os vossos comentários, por isso façam-nos e vamos tentar que sejam respondidos pelo nosso painel de oradores. E sem mais demoras, quero passar a palavra ao David Fair, que é o diretor de investigação académica da Associação das Universidades Africanas, que nos vai dar umas palavras de apresentação e depois vamos passar para o nosso painel e vamos passar também para o presidente. Senhor Matoe, dá-me a palavra sua. Muito obrigado pela vossa boa-vinda. É um prazer também dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar. Em nome do nosso secretário-geral da Associação das Universidades Africanas, o professor Alusha Oloyole, nestes webinars desta série que vem na sequência da Cimeira África e Europa sobre a digitalização dos estabelecimentos de ensino superior, os desafios, que tratará dos desafios, oportunidades e necessidades de capacitação. É um evento colaborativo entre a União Europeia, no seu cluster pelos estabelecimentos de educação europeia e também as estratégias estabelecidas para a África para a digitalização e também para a Associação das Universidades Abertas, da ANIE, da Rede Africana de Universidades. Então isto é uma colaboração entre várias instituições de ensino e a colaboração com a União Europeia. Pretendemos com este webinar explorar os desafios, as oportunidades e as necessidades da digitalização na África, comparando também com a mesma situação na Europa. Pretendemos articular todos os desafios e também recolher quais são todas as oportunidades que há na digitalização na pós-pandemia da Covid e poder estabelecer uma agenda para a digitalização no continente africano. Também há uma oportunidade com a vontade de melhorar todas as oportunidades que há, todas as questões pertinentes e relacionadas com a realidade que temos. Também tem o objetivo, com as plataformas que são disponibilizadas pela União Europeia, em rede com 100 universidades, de poder fazer intercâmbio de conhecimento e também da partilha de capacidades em rede. Mais ou menos temos cerca de 1 milhão de estudantes nas universidades em África e eles têm muitas vezes situações de quebras durante o ensino devido à situação da Covid.
Isto fez com que as instituições de ensino tivessem que passar os seus cursos online ou até fechar as portas. Mas no nosso continente não é tão fácil fazer as aulas online, já que só um quarto da população tem acesso à internet ou tem uma ligação baixa. E também os custos o custo da internet também é um desafio para muita gente. Então, há uma brecha digital da qual que temos que abordar, e as implicações tornaram-se mais evidentes ainda com a era da Covid. É importante que os governos e as instituições se envolvam nisto. Por exemplo, uma organização da África do Sul que atua exatamente neste campo da educação e na digitalização. A nível institucional, todos os investidores públicos aqui na África do Sul e também os investidores públicos, por exemplo, no Ghana, neste caso, têm estado a oferecer bases de dados para os nossos estudantes. Sabemos que poder tornar-nos completamente digitais requer muitos recursos e também uma coordenação muito importante e também um apoio muito importante das instituições e também a nível governamental. Conseguir parceiros internacionais, NGOs, parceiros nacionais, o setor privado, também o terceiro setor, conseguir ter as plataformas e as ferramentas necessárias. É imprescindível conseguir alternativas e também novas abordagens para conseguir que os estudantes com muito pouco ou com nenhum acesso à digitalização consigam fazê-lo. A realidade é que no continente nós temos que ser muito estratégicos para conseguir chegar a milhões de estudantes marginalizados na população. E isto tem que ser uma prioridade neste tempo de crise. Enquanto isto está a ter lugar, as instituições necessitam também desenvolver estratégico imprescindível que envolva os académicos, os estudantes, para que possam fazer o uso correto das ferramentas digitais. Já que isto é muito importante. A Covid também expôs vulnerabilidades no nosso setor da educação, tal como vimos nos últimos 2 anos, na evolução da pandemia. E também aprendemos muitas lições, que estão a ser aprendidas ainda, da necessidade de promover a resiliência e conseguir a recuperação e a revitalização do nosso setor educativo. E, finalmente, antecipamos que este evento vai analisar os desafios e oportunidades e também estabelecer as implicações importantes da digitalização na educação em África e também conseguir chegar a avançar a investigação, a administração, a necessidade de ter uma rede entre as instituições e por isso é tão importante também seguir as recomendações que estão a ser levadas, estão a ser agendadas e também as diretrizes postas na agenda. Muito obrigado. Muito obrigado, Damtue, por colocar-nos neste contexto, com a sua apresentação. Muitos dos temas que esteve a mencionar vão ser abordados pelo nosso painel. Vou agora passar a palavra para o presidente desta sessão, Mr. Jagueira, que está aqui trabalhando na Associação das Universidades Europeias em Bruxelas. A palavra é sua para começar a apresentar o painel e começar também o nosso debate. Muito obrigado, Elizabeth. Queria também dizer que colocou bastante informação, colocamos bastante informação aqui e é um prazer esta oportunidade de ter este webinar com a nossa organização irmã, a Associação de Universidades Africanas, e com o nosso parceiro Obreal. E obrado e graças ao projeto. Este é um momento bastante crítico. Como a Elizabeth mencionou, a Cimeira África-União Europeia, África-Europa, que é o resultado, o início deste webinar que está a ter lugar aqui. Também temos a colaboração da Comissão Europeia, da Associação Africana de Educação Superior, que tem abordado também a necessidade de incluir a investigação e a digitalização no ensino superior. Penso que nós que trabalhamos nos estabelecimentos de ensino sentimos que estamos a ver um momento crítico, estamos a voltar de uma experiência forçada que nos empurrou para a digitalização e para
dentro do nosso contexto de ensino e que fez com que a parte da digitalização e a parte online se tornassem algo normal e que é algo que ainda estamos a explorar e tentar entender a 100% o que é que isso significa para nós. Nos últimos 2 anos, nós fomos forçados a trabalhar da maneira que estamos a fazer, ou seja, basicamente online, principalmente, e agora estamos de volta à situação na qual temos que fazer escolhas e temos que conseguir falar dos argumentos e conseguir convencer os nossos colegas da importância da digitalização. E eu penso que é isto que as pessoas vão querer explorar neste webinar, a partir de diferentes perspectivas. Eu vou ter aqui 5 colegas a partilhar a sessão connosco, que vão apresentar-se em breve. Vou também mencionar a maneira como vamos levar a cabo o webinar. Vamos ter algumas apresentações mais curtas que outras e depois vamos fazer uma base de debate e vocês são bem-vindos e bem-vindas para contribuir ao debate, fazendo perguntas na secção de perguntas e respostas Q&A no chat. Tem o ícone na parte de baixo do programa Zoom. Se quiserem perguntar ou responder, usem essa secção no chat. Então, vou passar a palavra para os meus co-participantes aqui. Vou começar com a Maísa. Por favor, queres-te apresentar, Maísa? E também se podes ligar a tua câmara, por favor. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Bom dia. Michael, por Olá, bom dia a todos e muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Michael. Obrigado novamente e olá a todos os participantes aqui hoje neste painel. Eu trabalho na Universidade de Saint-Louis, no Senegal, e também sou o coordenador do Centro de Matemática e de Ciências Computacionais no Senegal, que é um projeto que está a ser apoiado pelo Banco Mundial. Líder também da digitalização e de unidades tecnológicas, que junta 3 países. Também formo parte de outra rede que também faz investigação em tecnologia e formo parte da rede para o ensino na África, no Oeste da África. Então estou envolvido em diferentes tipos de projetos e com diferentes papéis aqui dentro do nosso continente. Também trabalho no Centro de Excelências para a Matemática e Tecnologia. Nós oferecemos capacitação, investigação, inovação e tentamos valorizar todos os recursos tecnológicos. Lidamos com ferramentas digitais e aplicamos-las também na matemática e na física, também tentando fazer sessões de capacitação dentro deste contexto. Vou então passar a palavra a outros colegas. Muito obrigado, muito obrigado, Maísa. Temos então aqui a perspectiva institucional africana e também a da Europa. Sharon, passo-te a palavra. Olá, muito obrigado. Espero que possam ver o meu ecrã. Gostava de agradecer tanto pela oportunidade de estar aqui hoje presente para falar. É um tema tão importante, é um privilégio formar parte deste debate. Eu gostava de falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho para a Associação das Universidades Irlandesas, que é a associação que representa as universidades na Irlanda, na parte mais a oeste da Europa. Há 3 anos que tenho estado a gerir um projeto que se chama Enhancing Digital Teaching and Learning, para melhorar a aprendizagem digital, que é algo que foi lançado pela nossa associação. Gostava de falar-vos um pouquinho sobre o nosso projeto e dos resultados que temos conseguido.
Basicamente, o projeto tem o financiamento da Autoridade da Educação Superior da Irlanda e tem um orçamento de mais ou menos 3 milhões de euros. É um projeto de 3 anos e meio, começou em 2019. Estamos no ponto atualmente em que estou a começar a juntar todos os recursos e tudo o que nós conseguimos para poder fazer um balanço. O que nós sabemos é que o projeto começou antes da Covid, por isso tivemos o impacto da Covid, mas também tivemos um impacto na resposta que demos à Covid. É liderado pela Associação das Universidades da Irlanda, que envolve 7 universidades irlandesas, que fizeram um fantástico trabalho. É um prazer estar envolvido com 7 universidades e ver também as diferentes estratégias e as diferentes culturas que existem nestas diferentes universidades. Há 3 objetivos principais, 2 deles estão focados nos alunos. O primeiro é na melhoria das capacidades digitais de todos os estudantes das universidades irlandesas. O segundo é melhorar as experiências de educação de todos os estudantes através do uso das tecnologias no processo de aprendizagem. Então queremos basicamente oferecer estas experiências aos estudantes. E a terceira refere-se à abordagem que quisemos fazer de conseguir dar capacidades digitais às pessoas que ensinam nas universidades irlandesas, para que os nossos professores, o nosso staff pudesse estar envolvido na digitalização desde o princípio. É um prazer ter iniciado este projeto. Nós estruturamos aquilo que queríamos realizar, então eu agora vou passar rapidamente para dizer que a primeira coisa que vimos foi que nenhuma universidade começa do zero. Todas as pessoas envolvidas já têm algum tipo de capacidade e até de especialidade no uso das tecnologias para aprender e para ensinar. Já havia uma estrutura existente na nossa universidade e nós queríamos assegurar que conseguíamos construir a partir daí mais do que começar do nada. E a segunda é que queríamos garantir que tínhamos uma abordagem pedagógica, em primeiro lugar. Focar-se nas tecnologias, não só nisso, mas também ver o que conseguimos conseguir com elas. Então adotamos um enquadramento de competências que foi criado pela União Europeia. Vamos ter um diagrama que vos vou poder mostrar durante esta apresentação, mas chegamos a um enquadramento comum com o qual podemos descrever as atividades. O terceiro pilar era o nosso foco na disciplina e em conseguir programar equipas em vez de membros individuais que estavam a tornar-se em campeões digitais. Reconhecemos que para conseguir uma mudança duradoura no tempo, tínhamos que trabalhar com equipas e disciplinar equipas e não só atores individuais. E isso tornou-se muito importante para nós nos últimos anos, conseguir envolver os estudantes como se fossem parceiros. E isso beneficiou muito o trabalho e ajudou-nos a avançar bastante. Agora que estamos a chegar ao final do projeto, de 3 anos, queria falar um pouquinho sobre os resultados e os objetivos que atingimos. Então, o nosso processo de desenvolvimento do nosso staff foi muito importante, com cada um dos nossos parceiros da universidade, mas também a nível setorial dentro da Irlanda, em termos de conseguir produzir um curso aberto para educadores, para conseguir que eles pudessem explorar as suas capacidades digitais e também pensar como podem progredir. Na verdade, é um curso aberto disponível a qualquer pessoa dentro da educação, do contexto da educação na Irlanda ou até fora. É completamente aberto, porque está completamente disponível para qualquer pessoa que queira dar uma olhada. O segundo que se foi tornando cada vez mais importante com a pandemia foi a melhoria das capacidades digitais dos estudantes. Fizemos capacidades de nível alto, mas não nos focamos tanto até que chegou a pandemia, porque quando chegou a pandemia, tornou-se realmente claro que os desafios que muitos dos nossos estudantes
estavam a ter, como também já ouvimos anteriormente, estavam a lutar para conseguir ter acesso acesso e o uso correto dos recursos digitais, e a digitalização tornou-se cada vez mais importante. Alguns objetivos que conseguimos atingir relacionando-se com as nossas 7 universidades, que formam parte da nossa Associação de Universidades Irlandesas, que tinham os seus desafios comuns também, mas que ao mesmo tempo também eram diferentes. Estavam a tentar resolver os seus próprios problemas à parte. Mas o que vimos foi que hoje há muito mais colaboração com este projeto, também partilha das experiências e da nossa especialidade de cada um. Isso é muito importante. Há 2 outros resultados que no princípio não foram planificados. Um foi em resposta à Covid, e eu gostava de dizer que temos que este projeto conseguiu responder às necessidades nacionais da Covid. A nossa universidade conseguiu respondê-lo, conseguimos colocar a pedagogia e a experiência dos estudantes em primeiro lugar, em vez de só focar-nos nas tecnologias em si só. E o outro que já mencionei é o modelo de parceria com os estudantes, que também não foi planificado, mas que se tornou uma parte muito importante, e que também é uma prova de tudo o que fizemos, tal como o ponto anterior, para explicar o sucesso deste projeto. Então vou parar aqui e vou deixar que os próximos oradores também possam falar. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado, Sharon. Isso foi bastante detalhado, muito obrigado, e mostrou-nos também como é que a crise acelerou e também promoveu a digitalização e o processo de digitalização no ensino, incluindo também um enquadramento, ou um dos enquadramentos de educação da União Europeia. Isto traz-me até à Anastácia, que vai fazer uma apresentação relacionada exatamente com este tópico. Anastácia, queres-te apresentar? Sim, sim. Muito obrigado. E também pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês para apresentar o que está a acontecer a nível da Comissão Europeia. Vou partilhar o meu ecrã para partilhar também a minha apresentação. Vou falar de alguns pontos e ideias importantes, e a partir daí vamos iniciar o debate. Não sei se conseguem ver o meu ecrã. Então, como eu dizia, na Comissão Europeia trabalhamos com este enquadramento de competências digitais, e tal como disse a Sharon, este é um bom lugar para falar do nosso projeto. Em 2006 e depois também em 2018 tivemos um primeiro início do projeto, e é importante dizer que estas competências, este enquadramento, nós abordámos-las de maneira a conseguir aumentar as capacidades. E desde 2013 desenvolvemos alguns enquadramentos. Um está relacionado com as competências digitais para cidadãos, o outro para as organizações e outro para os educadores, diretamente. Então, quais são estes enquadramentos de referência? Há 6 modelos que nos dão um entendimento completo das necessidades. Isto ajudou-nos a ter uma visão partilhada para poder debater e intercambiar boas práticas entre os Estados-membros. É importante dizer que, para desenvolver estes enquadramentos, nós tivemos uma abordagem científica, também conseguiram um consenso o máximo possível entre as partes envolvidas. Vou então começar a falar do enquadramento da digitalização das competências digitais para cidadãos, a que chamamos DigiComp, como podem ver no ecrã, que tem 5 áreas principais. Cada uma destas áreas tem as competências principais, mas também tem exemplos de atitudes e de capacidades que são necessárias para conseguir chegar ao objetivo de ter a competência. E no mês passado de março, tivemos a versão 2.2 do DigiComp, que teve 259 exemplos, e também necessidades, desafios que estamos a abordar. Por exemplo, conseguir
fazer uma verificação de factos online, fact-checking online, de conteúdo, também conseguir, falamos também de acessibilidade digital, sistemas de trabalho remoto, etc. E também de inteligência artificial, para que os estudantes da universidade pudessem envolver-se com estas tecnologias e estes contextos digitais. Voltando, agora referindo-me à parte dos educadores, neste enquadramento, falamos mais das competências profissionais dos nossos professores e também o mais importante é como os professores ou os educadores podem facilitar a sua aprendizagem relacionada com os recursos digitais. Temos aqui estas 6 áreas a serem analisadas, relacionadas com as competências digitais para professores, e com este contexto de enquadramento que pode ser adaptado em diferentes contextos, também falamos de alguns recursos específicos para facilitar que os nossos usuários pudessem transformar este enquadramento em algo mais prático. Então temos, por exemplo, um projeto para professores que se chama Selfie para professores, para que possam refletir sobre o desenvolvimento, sobre as suas necessidades e das competências que querem alcançar, finalmente. E temos também um projeto check-in de educação superior. Em relação aos professores, podem ver que tem 32 itens, aqui, novamente a abordar novos desafios, novas tendências, por exemplo, o pensamento crítico, as tecnologias emergentes, e ir passando, como podem ver aqui neste painel, do nível A1 de iniciante até chegar a ser um pioneiro no C2, alguém que consegue iniciar e contribuir com o seu conhecimento para a escola ou para a comunidade. Também é importante mencionar que esta ferramenta não é uma sondagem, um questionário, mas é uma ferramenta realmente para conseguir envolver tantos professores como professores, conseguir que os professores possam envolver o resto da comunidade da educação na sua aprendizagem. E temos também aqui toda esta informação disponível, tanto em espanhol como em inglês. E para dar alguns exemplos, vimos aqui já alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui como é que estes enquadramentos estão a ser usados para poder apoiar a formulação de políticas, para fazer uma planificação institucional, estratégias, ou também avaliação e certificação. E também para poder fazer uma avaliação, poder ser como uma guia para a Europa, o enquadramento da Europa Digital, com 38 pontos. E também para dar-vos aqui uma ideia geral das frameworks da Digicomp para famílias. Temos o Digicomp, aqui, depois também temos o Digicomp SAT, isto é para indivíduos, do lado esquerdo. No centro temos os projetos para profissionais e educadores, o Digicomp Edu, e o Selfie para profissionais, e também para as organizações, o Digicomp.org, e também o Selfie para escolas. E isto é a apresentação do nosso projeto. Muito obrigado, Anastácia. Como podem ver, temos muitos enquadramentos de competências digitais, tanto para estudantes como para educadores, e estão todos no site de investigação partilhado. Nós vamos passar-vos o link deste site para que possam, e dos outros, para que possam acedê-los. Como ouvimos da Sharon, a Irlanda é talvez um dos bons exemplos neste contexto. Podes falar-nos um pouco mais sobre isso, Sharon? Sim. Há várias formas, como que temos visto. O nosso projeto tem-nos permitido falar uma linguagem comum sobre o que estamos a fazer, para que possamos fazer um mapeamento do enquadramento nas oportunidades de desenvolvimento que temos para os membros do nosso staff académico, quando podemos ver quais são os pontos comuns destas 7 universidades, mas, mais importante ainda, quais são as brechas que existem
à volta destas universidades. Outra forma que encontramos, como formando parte do curso aberto que eu mencionei anteriormente, se baseia basicamente em ferramentas de autoavaliação dentro do enquadramento, que permite que os membros individuais do staff possam ver onde é que estão, em que ponto estão dentro do enquadramento e onde gostariam de chegar. Então, serve como uma ferramenta de mapeamento. E depois também temos alguns outros exemplos de outros projetos que estão baseados em outras ferramentas e realmente este é um projeto este enquadramento é muito popular dentro das nossas institucionais. Muito obrigado, dá-nos uma boa perspectiva para ver em que ponto é que estamos. Temos aqui uma pergunta da Anastácia sobre se estes enquadramentos que nós que apresentamos estão disponíveis em diferentes idiomas. Queres responder? Sim, com certeza. Temos algumas traduções desses âmbitos e podemos encontrar os diferentes sites e também a quantidade de professores. Temos já traduzido em 28 línguas e também os certificados para as escolas também. E, portanto, em todos os produtos que temos da Comissão Europeia, tem os créditos compartilhados. Se quiserem adaptá-los e traduzir, poderíamos, sem dúvida, mostrar quais é que são os guias que nós temos para facilitar o trabalho. Se não encontram a língua, também podem, sem dúvida, conseguir e contribuir para a tradução. Muito obrigado. Vamos agora passar aos nossos colegas africanos no Dumo. O que é que queria partilhar conosco? Pode se apresentar. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz de estar neste webinário. Eu sou a Nudumo Dlamini e trabalho como diretora para os serviços de tecnologia, informação e comunicação e gestão do conhecimento na Associação das Universidades Africanas. Em relação àquilo que nós estamos a fazer na nossa associação, eu gostaria simplesmente de apresentar a nossa associação. Estamos a falar de uma rede que já tem mais de 55 anos de história, com mais de 400 universidades na África. Estamos a ser representados nas 5 regiões do continente. Temos também escritórios regionais no Sudão, no Egito e nos Estados Unidos, como parte também de pontos de apoio para conseguirmos os nossos objetivos. Também somos os coordenadores do CESA, portanto o Cluster de Educação Superior no continente e, portanto, a estratégia, o sistema que nós temos para a União Africana. E, portanto, em relação à digitalização, o nosso trabalho está a ser guiado precisamente pela Comissão da União Africana e os responsáveis das políticas nesse âmbito. Portanto, a Comissão da União Africana tem desenvolvido também a transformação digital e as suas estratégias para o período 2020-2030. Também a estratégia de a União Digital Africana tem sido já concluído e vai continuar a avançar desde 2022 até 2028. Por outro lado, também a União Africana e a estratégia para a educação digital também está a informar a estratégia especial que está a se concentrar na educação superior. Aquilo que nós estamos a fazer é o seguinte. Nós, como Secretariado para as Universidades na África, estamos muito envolvidos em múltiplas iniciativas para a promoção da digitalização. Em primeiro lugar, nós continuamos a dar apoio, sem dúvida, aos centros e redes das unidades de educação e também pesquisa, a nível nacional e também regional. A importância disto tudo é simplesmente resolver os problemas das infraestruturas que nós temos no nosso continente. Por conseguinte, nós temos os fornecedores de serviços da internet para as universidades e também para as instituições de ensino e também nos centros e institutos de investigação e pesquisa.
Em relação aos centros de ensino superior e os centros de excelência para os projetos de desenvolvimento e alto impacto, nós contamos com os fundos do Banco Mundial e também contamos com o apoio da Agência de Desenvolvimento Francesa para dar apoio aos centros de pesquisa e de excelência. Dentro desses projetos, estamos também a implementar aquilo que nós chamamos os centros de competência no ensino digital. E isso inclui as universidades tecnológicas. Essas universidades contam com apoio precisamente para se reforçarem em termos de como é que podem aplicar o ensino digital e, portanto, o projeto está a reforçar a manutenção da criação de capacidades e também reforça, sem dúvida, as qualidades técnicas do nosso pessoal que está a trabalhar para a digitalização. Ao mesmo tempo, também estabelece a educação digital nessas 6 universidades para que o conteúdo possa ser desenvolvido. Então, como secretariado, também estamos muito implicados na capacitação digital para a transformação digital a nível continental através de workshops regionais, com webinários, também com workshops institucionais, sob petição e em função das necessidades e em função daquilo que acontecer em relação aos acontecimentos. Também queremos aplicar a transformação digital para o próprio benefício das nossas universidades no nosso continente. Ao mesmo tempo, também nós temos já aplicado aquilo que nós chamamos as redes temáticas. Eu acho que o professor Mbai já falou sobre alguma delas. Outras redes temáticas são também os centros de ensino e outra rede também é a rede dos institutos de pesquisa para a aprendizagem à distância e o ensino à distância. Através dessas comunidades, estamos a criar comunidades de prática que podem inspirar, sem dúvida, a transformação digital nas nossas universidades membro. E, em último lugar, mas também muito importante, temos criado parcerias com a INET África para poder desenvolver a estratégia eLearn África AAU, Sistema de Gestão de Aprendizagem, e nós continuamos a dar apoio às instituições que não se podem desenvolver nos seus próprios sistemas de gestão e de aprendizagem para que possam continuar a desenvolver o seu trabalho nessa plataforma continental. Eu vou ficar por aqui. Também gostaria de falar dos outros pontos quando nós voltemos ao ponto do nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Domo. Eu acho que foi uma perspectiva geral de tudo o que estão a fazer e, sem dúvida, isso está já a estabelecer aquilo que é o âmbito para a próxima apresentação, que vai fornecer uma ideia sobre qual é que é a situação que nós temos nos centros de ensino superior em África. James, será que poderia se apresentar para começar a sua apresentação? Okay, sorry, I just see that. Desculpe, porque eu parece que não tem tradução em francês. Eu acho que teria que funcionar. Embaixo, no menu, tem essa bolinha do mundo onde está escrito interpretação e tem que escolher o canal ali para a língua e também temos tradução para português e inglês. Desculpe, James. Tem a palavra. Sim, muito obrigado, Michael, e também muito obrigado também a todos os participantes que estão neste webinário. É para mim um grande prazer estar aqui com todos os nossos parceiros e partners que estamos a trabalhar precisamente para continuar com esse trabalho. Eu sou o James Otieno Joey e eu estou a representar a ANIE. Trata-se de uma das organizações membro que trabalham precisamente na capacitação, na defesa e também na partilha da dimensão internacional da educação superior em África. Eu fui o fundador e o diretor executivo da organização. Além disso tudo, como a minha colega
Toma e o meu colega Andame têm feito a nível continental, nós sabemos que a África é um conjunto de comunidades económicas e, portanto, temos a comunidade da África Oriental, a África Ocidental, com 6 países, a Tanzânia, Ruanda, o Sudão do Sul e outros, e trabalhamos precisamente para o desenvolvimento de políticas para o ensino para serem aplicadas na região. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida sobre qual é que é a situação da investigação e internacionalização das universidades africanas e, sobretudo, gostaria de sublinhar rapidamente o que é que nós temos feito e quais é que são os resultados principais em relação ao trabalho da nossa rede. E o que é que nós fizemos durante precisamente o pico da pandemia de Covid e quais é que foram os intercâmbios que nós fizemos durante esse período a nível da Cimeira de Educação África-Europa e, sem dúvida, vamos falar dos resultados. Rapidamente, por favor, James. Eu acho que há bastante eco e não estamos a ouvir bem, James. Não sei se poderia talvez se aproximar mais do microfone, ou talvez tem vários microfones ligados. Estamos a compreender, mas o eco está a incomodar muito. Aliás, é pior agora, muito pior agora. Bem, estamos a compreender o que está a dizer, mas temos bastante eco. Bom, talvez é o barulho do ar-condicionado. É melhor agora? Sim, obrigado. Bom, eu espero que... Bom, estou com silêncio na minha sala. Bem, eu gostaria simplesmente de falar das transformações mais recentes e o desenvolvimento das mudanças no setor do ensino em África e também vamos ver quais é que são os pontos mais relevantes que nós temos alcançado. Os apresentadores anteriores já falaram, sem dúvida, dos grandes alcances de algum desenvolvimento-chave para ver qual é que é a atualização e a expansão do setor do ensino superior em África em relação à diversidade das instituições e também dos níveis e também do fornecimento de programas e currículos. Então, temos, sem dúvida, umas inscrições que foram feitas muito mais rapidamente, o que tem catapultado o aumento de estudantes, apesar do Covid, que teve algum problema em relação, não é, da governança e o sistema de ensino. Tivemos também que fazer várias reformas para continuar a trabalhar na melhoria do nosso sistema, também as transformações políticas, falarei disto depois, e também quais é que foram as reformas que nós fizemos em relação à qualidade, com múltiplas iniciativas à escala institucional, regional e nacional, e também as colaborações que nós temos dentro da nossa associação. Temos trabalhado muito na investigação, falaremos disso depois, vamos nos focar na formação, sobretudo também o setor do ensino superior em África. Tudo isto está a acontecer e há vários desafios, somos muito conscientes dos desafios que nós temos para a investigação, a capacidade de investigação, os desafios todos, também a qualidade das reformas académicas e entre tudo isto temos, não é, a chegada do Covid e sem dúvida é um dos temas principais que estamos a abordar. E bom, a situação de Covid-19 levou a uma digitalização e levou, sem dúvida, muito agenciamento que estava a faltar na paisagem do ensino superior em África, sobretudo porque o setor do ensino superior em África era muito simples. Bom, ninguém estava à espera disto, não tínhamos digitalização nenhuma, mas depois disto conseguimos muito as melhorias. Múltiplas instituições têm trabalhado ao longo deste período todo para adaptar as nossas próprias capacidades e conseguirmos alternativas. Isso foi devido por causa dos desafios das infraestruturas e também ao mesmo tempo, quando avançamos ao longo do tempo, nós vimos muitas desigualdades e, sobretudo, as diferenças digitais das quais já falamos, esse digital gap tão forte. E então, isso fez com que houve muita repercussão nos nossos países, tínhamos muita disparidade, muitas
diferenças entre as diferentes categorias de estudantes e, ao mesmo tempo, também a tentativa das universidades para acolher a digitalização, o qual levou muitos mais desafios para podermos enraizar, não é, as soluções e, nós estávamos a viver muitos problemas e foi difícil ultrapassá-los. Bom, a experiência do Covid-19 em relação à digitalização mostrou, sem dúvida, que tínhamos que analisar quais é que seriam as soluções através de supervisão e dentro do contexto das universidades africanas. Tudo isto está a ser contextualizado no papel das universidades na criação de inovação e especialmente também para o desenvolvimento africano, neste caso em especial. Bem, há um grande reconhecimento ao longo desta situação. A digitalização tem fornecido muitas oportunidades, muito potencial, no mínimo para aumentar a produtividade, não só através da formação, mas também para reforçar e criar colaborações muito mais globais, muito mais colaborativas e podermos assim desenvolver sociedades muito mais criativas. Portanto, esse é o contexto com o qual estamos a tratar entre essa colaboração da União Europeia e a África e podemos, sem dúvida, analisar quais é que são as oportunidades que poderíamos obter. Também precisamos dar uma resposta aos grandes desafios que nós já tínhamos antes, aproveitar as oportunidades digitais para reforçar a investigação, formação de pós-graduação e, ao mesmo tempo, também os custos relativos à investigação, pesquisa e mobilidade. Para podermos internacionalizar e também alargar o nosso impacto, eu estou muito feliz porque já podemos dizer que o fundador eu como fundador da rede há 14 anos atrás, estou a ver que sem dúvida a internacionalização tem feito parte das universidades africanas graças ao nosso trabalho. As universidades africanas têm se comprometido com a internalização, apesar de terem um posicionamento muito mais fraco e terem que superar muito mais riscos e desafios. Mas, apesar disso tudo, houve uma revolução nas tecnologias da informação e da comunicação. Isso forneceu mais oportunidades, múltiplas iniciativas que, sem dúvida, poderemos fornecer. Temos mais oportunidades para resolver a situação que nós temos vivido. A investigação tem mostrado que temos essa internalização com vários riscos e múltiplos desafios, e esses riscos nas universidades africanas estão a ser muito bem documentados, conjuntamente com umas consequências inesperadas. Também houve muita documentação das melhores práticas que poderíamos ter para podermos mitigar isto tudo, mas eu acho que agora temos que fazer aquilo que nós já falamos e cumprir com a nossa palavra, não é? E nós, como universidades africanas, temos que fazer tudo o possível para que a pesquisa e as colaborações sejam muito mais inclusivas. Também vamos ter que nos ressituar nessa nova realidade. Também eu acredito que o nosso ponto de perspectiva é que a digitalização, sem dúvida, pode oferecer muitas mais possibilidades para reduzir alguns dos riscos e os desafios que nós temos que encarar para a internalização. Ao mesmo tempo, também temos que ser realistas e Ted Kopping já tem referido, não é? Que, sem dúvida, é difícil superar os desafios. O Covid, sem dúvida, foi complexo e temos, sem dúvida, que superar muitos problemas durante a pandemia. Já vimos que houve mudanças em algumas partes da sociedade, também no ensino superior, mas eu acredito que estas possibilidades, sem dúvida, já foram indicadas e mostram quais é que são os desafios, sobretudo a nível da conectividade, desafios sobre as aptidões, sobre o acesso também aos dispositivos de alta qualidade em algumas partes do mundo e, sem dúvida, isso pode ser resolto através de fazer com que a solução venha da África, sendo a África um jogador principal para a internalização. E, portanto, isso já foi referido com a grande expansão do setor do ensino superior e, apesar dos perigos que tem a África, se nós sabemos como apanhar as boas oportunidades e com as aptidões necessárias, seremos, sem dúvida, uma das potências para a internalização e podermos criar ainda mais conhecimento. O problema dos desafios e das barreiras que existem, bom, já foi
foram referidos pelos participantes anteriores, a execução também de desafios sobre a capacidade de termos fundos para criar infraestruturas, mas eu gostaria de sublinhar neste slide aquilo que nós estamos a viver depois da situação do Covid. A situação do Covid, sem dúvida, catapultou a maioria das universidades na integração da digitalização. Algumas delas, bom, agora não têm a oportunidade para precisamente voltar à situação anterior ao Covid. E eu acho que isso tem a ver com essa falta de apoio, também as despesas relacionadas com a digitalização, e eu acho que isso é parte daquilo que nós temos que fazer. E como é que podemos saber que, ao mesmo tempo, temos que mitigar. Não é simplesmente que nós temos estudado também, indicado especialmente que, bem, os estudantes de pós-graduação queriam voltar a situações cara a cara. O isolamento, sem dúvida, teve um impacto muito forte. Houve problemas também de saúde mental. A maior parte, bom, queriam voltar àquilo que seria a normalidade. Portanto, nós temos que nos perguntar como é que nós temos dado apoio também aos aspectos positivos sobre a integração da digitalização. E depois o contexto político, como já foi referido, sem dúvida temos que saber o que é que está disponível continentalmente e o que é que nós temos nos 3 continentes para podermos analisar isso mais profundamente e também saber quais é que são as estratégias da África, como já foi referido, e também a revitalização para podermos alargar a educação superior e poder tratar os continentes e reforçar, sem dúvida, a competitividade mundial. Um dos objetivos-chave tem a ver com a capacidade das tecnologias de informação e comunicação e a digitalização para melhorar os sistemas de ensino. Também a Manu falou sobre esta dimensão estratégica para a África, eu não vou repetir, e também o centro e a plataforma, que aliás é um instrumento-chave para cada um dos países, mas que não tem sido desenvolvido para as aptidões e capacidades digitais. Portanto, vamos ter que utilizar quais é que são as forças maiores para reforçar, sem dúvida, as instituições universitárias para que possam desempenhar o papel que têm que desempenhar. A nível nacional, houve um conjunto de políticas sobre digitalização e tecnologias, como Quênia, Ghana, África do Sul, mas não capacitaram as instituições para tratar os desafios depois das exigências para responder à pandemia. Portanto, esta fraqueza das políticas tem que se reforçar. Talvez aqui temos algumas das áreas para capacitação e nós temos que criar essas políticas para facilitar que as universidades africanas possam ter mais oportunidades. Para encerrar, eu diria que com o aumento da digitalização e com a integração da digitalização dentro do sistema do ensino africano, podemos ver o novo posicionamento da África no conhecimento mundial. Durante muitos anos, a África, ou talvez desde a perspectiva do setor do ensino superior, sem dúvida, tem feito grandes avanços. Eu acho que se nós trabalharmos conjuntamente, poderemos ter uma maior inclusividade nos projetos para desenvolvimento do conhecimento, produção de pesquisa, investigação e participação das universidades africanas e dos académicos na sociedade de conhecimento global para conseguirmos aquilo que nós queremos, não é? Aqui. Portanto, temos perante nós uma oportunidade com a digitalização e o presidente e o secretário da Associação das Universidades Africanas apresentou recentemente numa das nossas conferências esse chamamento para as pequenas universidades africanas, sobretudo aquelas que têm mais desempenho tecnológico, para que tenham uma maior visualidade e possam, sem dúvida, trabalhar para avançar depois da fase de Covid. Em relação à internacionalização, e estou aqui a encerrar já com estas palavras, eu acho que temos uma oportunidade enorme se repararmos positivamente essa oportunidade para fortalecer e rever os riscos e aprender das consequências que nós tivemos. Portanto, algumas implicações em relação à mobilidade, sem dúvida há implicações óbvias em relação às capacidades de investigação que podem ser positivas. Eu acho que é preciso trabalhar ainda muito mais juntos e a maneira como as universidades africanas têm dado uma resposta à situação de Covid-19, eu acho que foi sem dúvida um grande choque para o sistema
sobretudo para o ensino superior e universitário em África, mostrou a resiliência do setor do ensino superior e universitário em África e no mundo inteiro. Eu acredito que nós podemos conseguir ainda muito mais juntos. Eu gostaria de encerrar aqui. Eu acho que já terminei com os meus 10 minutos. Muito obrigado a todos pela atenção. Bem, muito obrigado, James. Simplesmente, bem, temos aqui no chat, sem dúvida, comentários muito positivos. Portanto, a tua apresentação foi maravilhosa. Eu acho que isso já deu muitas ideias ao mesmo tempo e talvez poderíamos ter um pouco de tempo para digerir isto e analisar alguns dos aspectos diferentes que mostraste. Eu gostaria de falar mais da perspectiva institucional e ver se a Maisa e também a Sharon podem responder e como é que podem reconhecer, não é, o papel das instituições do sistema nas vossas apresentações. E o que é que tem mudado agora que estamos a sair da pandemia, que estamos a voltar à normalidade? Bem, há pessoas que já escreveram, não é? E disseram que não podemos voltar para a normalidade. Nós concordamos com isso, mas o que é que isso significa, Maisa? Maisa? Merci beaucoup. Bem, muito obrigado por esta pergunta. Tenho que agradecer também a todos os apresentadores, não é, por tudo o que têm feito para as suas apresentações. Em relação ao Covid, eu diria que houve, diríamos, um conjunto de elementos problemáticos desde o princípio, muita agitação, porque muitos professores e académicos pensaram, não é, que não seriam capazes de continuar com a sua profissão e que não teriam também a capacidade de fazer e ter as ferramentas necessárias para poder ir para frente, em relação, por exemplo, aos matemáticos, não é? Que queriam, sem dúvida, poder ter o quadro onde escrever as fórmulas, não é? E consoante nós conseguimos avançar, as pessoas repararam, não é, que era possível. Mas, por assim dizer, eu acho que há coisas que mudaram e todas as pessoas conseguiram mostrar que a digitalização, sem dúvida, em relação à formação à distância, é uma possibilidade, seja qual for a disciplina que nós tivermos. Algumas disciplinas que são mais complicadas do que outras, e pronto. A nível presencial é um pouco mais complexo do que diríamos a literatura, não é? A tecnologia é mais complexa de ensinar, mas a estratégia de muitas instituições tem sido criar diferentes estratos e camadas de conteúdo online para dar apoio aos estudantes e servir, não é? E assimilar os cursos em presencial, não é? Portanto, é como se o estudante tivesse ao lado o apoio necessário. Temos que reconhecer que a formação à distância, ao mesmo tempo também, sem dúvida, tem uma percentagem de abandono muito forte. Temos muitos estudantes que, sem dúvida, sofreram muito durante a pandemia e por razões diferentes. Para as meninas, por exemplo, não é? Para os rapazes foi mais complicado ter algum espaço onde estarem tranquilos, mesmo para as meninas. Depois, na segunda fase que estamos a desenvolver, é ver como é que nós podemos validar os créditos para a formação através das aulas à distância e também os conteúdos disponíveis. E depois, na terceira fase, nós também vimos na experimentação de algumas convenções, vimos sem dúvida a distância que existe, não é? Por exemplo, quando temos uma formação completamente à distância e depois aquilo que não é à distância são os testes que têm que ser presenciais e, portanto, nós agradecemos muito que houve, sem dúvida, essa capacidade, não, de se adaptar. E talvez o mais difícil, que é a última fase, é produzir conteúdos que permitam a formação. A autoformação, precisamos mais interação com os professores e que vai permitir também ao estudante podermos explorar em função do seu ritmo os conteúdos à distância. Hoje em dia, bom, estamos aqui nesta situação para que os professores que nós deslocamos e criarmos, não é,
nas diferentes regiões e hoje em dia é muito simples poder fazer as aulas à distância e, portanto, os professores podem interagir com os estudantes e os estudantes podem vir nos nossos centros sempre que possível e, portanto, estamos muito implicados em relação ao desenvolvimento do conteúdo para podermos também, ao mesmo tempo, porque às vezes é complexo e, bom, é complicado também. Mas agora, em termos daquilo que nós aprendemos, o que eu posso dizer é que a pandemia nos mostrou, diríamos, vários pontos. Em primeiro lugar, temos o interesse das iniciativas que nós tivemos sobre as universidades virtuais. Isso aumentou muito. A primeira universidade, no meu conhecimento, é a Universidade de UEA, é a Universidade Africana que desenvolveu precisamente com o apoio da Universidade de Laval no Canadá. E, bom, essa universidade, sem dúvida, não criou diplomados, mas permitiu a aparição da universidade virtual em vários países. Portanto, o UBS em Senegal, na Costa de Marfim, a UMB, que estão a funcionar durante a pandemia, foram as únicas universidades que foram capazes, não, estavam prontas para funcionar realmente. Portanto, bom, sem dúvida, isto tem reposicionado estas universidades sobre as quais muitas pessoas tinham dúvidas sobre a pertinência e também a possibilidade de realização das mesmas. E estas universidades tornaram-se bastante relevantes. Também gostava de dizer que em alguns casos onde houve não houve iniciativas suficientes e não havia capacitação suficiente, em parte devido à situação, mas gostava de dizer que as universidades fizeram um bom trabalho em diferentes temáticas, também apoiadas pelos professores e pelos investigadores na África. Por isso este posicionamento tende a mostrar-nos que às vezes parece que podemos estar um pouquinho atrás, mas também significa que temos muitas iniciativas que estão a alcançar o seu progresso. Gostava de dizer que há muitas, em muitas universidades há capacitação, também existem institutos de educação na qual isto está a ser feito. É muito difícil encontrar uma universidade que não tenha qualquer tipo de capacitação ou formação. Há sempre os centros de excelência que estão dedicados a fazer este tipo de iniciativa de capacitação. Gostava de acabar falando de uma última lição que nós falamos sobre a comunidade de práticas, algo que vimos durante a pandemia, na qual vimos que havia um certo tipo de boas práticas, por exemplo, no campo da agricultura ou das mudanças climáticas. Estamos a falar de comunidades que fizeram investigação para o desenvolvimento na África e que realmente mostraram o quanto pode ser feito numa situação como esta, em termos de crescimento de capacidades e também quando se trata da produção de conteúdo. E também relativamente a este tipo de desenvolvimento, também temos uma referência em Cames, que é o nosso centro francoparlante, no Senegal. Posso dar-vos mais detalhes, mas já que há tantas coisas que estão a acontecer, dependendo também da infraestrutura e dos desafios que, como mencionámos antes, em termos de como dar acesso aos estudantes. Talvez eu acrescente algo mais ainda mais tarde sobre isto. Temos algumas dificuldades, é certo, mas há tantas iniciativas que estão a ser levadas a cabo. E o que estamos a dizer, há muitas universidades que têm a sua própria unidade de aprendizagem, e isto é algo que vem depois da Covid, que não existia antes, é verdade? Ok, pardon. Estou a ouvir a tradução. É possível repetir a pergunta? Então, todas as universidades têm atualmente aprendizagem à distância, que é algo que não existia antes da crise da Covid. Isto é um impacto que teve esta crise nas instituições de ensino superior africano, é verdade? Algo que aconteceu devido à Covid, o aceleramento. Não, na verdade,
O trabalho à distância já existia. A minha experiência é que já havia agências francoparlantes que já tinham lançado nos últimos 15 anos, e isto fomentou a aprendizagem à distância e estimulou as universidades para criarem estas instituições de aprendizagem à distância. Mas sim, é verdade, o que a Covid fez foi que estimulou ainda mais o que já estava a acontecer há uns 10, 15 anos nas universidades no Senegal. Sim, também falaram de uma pressão forte para que os estudantes voltassem ao campus universitário. Também aconteceu assim na Irlanda. Sim, muito obrigado em primeiro lugar por uma apresentação tão fascinante. Sim, exato. Uma das coisas que realmente me espantou da apresentação do James foi o quanto nós temos em comum com a nossa experiência aqui na Irlanda. Os desafios que tivemos com a Covid e como as universidades responderam a estes desafios foi realmente incrível. Mostra-nos, é outra coisa em comum que tivemos entre todas as universidades. E em relação à brecha digital, mesmo num país pequeno como a Irlanda, houve muitos desafios para os estudantes em termos do acesso aos dispositivos, acesso à infraestrutura, e isso trouxe grandes desafios. A isolação que sentiram alguns estudantes também foi outra coisa importante, que também já foi mencionada. A importância da resposta a isso, a enorme isolamento que tiveram alguns estudantes, e por isso querem voltar ao campus universitário, querem ter esse elemento de socialização, essa experiência presencial de socialização. Estar de volta à aula. O que vimos nos últimos 6 meses, e em comum com outros países à volta do mundo, é que os estudantes voltaram ao campus, mas não estão a comparecer em todos os atos presenciais. É algo que temos que fazer, é conseguir mais flexibilidade em termos do que podemos oferecer aos estudantes e de como podem aceder à sua educação. Outra coisa que eu reconheci, que eu vi também com a apresentação do James, foi relacionada com a educação, relaciona-se com os estudantes e os nossos membros do staff de educação. Aqui, todas as pessoas estão cansadas, o nosso staff perdeu muitas oportunidades de investigação a nível profissional e querem voltar. Particularmente dentro das universidades que estão focadas na investigação, querem voltar a isso. E o que eu tenho estado a ouvir é que o staff tem capacidade limitada de tempo, espaço, para poder desenvolver o fomento da aprendizagem digital, apesar da vontade também de quererem voltar às salas de aula. Outra coisa que eu reparei também foi que a exposição que fizemos da falta de estándares existentes. Eu sei que houve questões, particularmente devido ao facto de terem sido uma reação, a Covid ter sido uma reação, todo este processo que estamos a viver. Muito do nosso staff tentou simplesmente mudar a sua abordagem da sala de aula presencial para o mundo online, e isso não funcionou em muitos casos. Então houve questões relacionadas com coisas como, por exemplo, conseguir gravar as lições, as aulas, e a própria integridade académica, e conseguir fazer uma avaliação realmente significativa dos alunos com aulas online. Isto foram desafios que foram difíceis de abordar, e penso que fizemos-lo muito bem. Outra questão. Sharon, tu diria que isto foi algo que é um desafio genuinamente digital, que tem a ver com os meios ou as ferramentas,
Ou será que há alguma debilidade que existe intrínseca no ensino e da qual nos demos conta agora? Sim, exato. Relaciona-se com a nossa prática. Expôs algumas necessidades que tínhamos. E realmente, também, por exemplo, em relação à avaliação, nós vimos que estávamos muito ligados a que os estudantes viessem à sala de exame e começassem a escrever à mão durante 3 horas. O que não é uma boa maneira de fazer a avaliação de nenhuma pessoa. Funcionou para muita gente, e talvez seja uma referência, mas há uma enorme quantidade de investigação que diz que de métodos que serão muito melhores para a avaliação e que nós ainda não tínhamos tido em conta, e que a pandemia abriu a janela para que pudéssemos ver, colocou a luz nesses tipos de abordagem. E a Maisa também, o Maisa mencionou algo também, que foi a importância de treinar o nosso staff e também de dar apoio ao nosso staff. Particularmente o staff que não está a ensinar diretamente, mas que está a dar apoio ao ensino. Tal como a Maisa disse, por exemplo, centros de aprendizagem digital, para o nosso staff profissional, envolvido dos nossos estabelecimentos de educação. E outra coisa que também disse o James foi, na sua apresentação, foi a aprendizagem entre pares, peer-to-peer, entre o staff, dentro da comunidade académica, que é algo que nós tentamos fomentar no nosso próprio projeto, ter espaço para que o nosso staff de aprendizagem, no contexto digital, pudessem debater os desafios que estavam a enfrentar, e isso funcionou muito bem durante a pandemia. E penso que é algo que precisamos de ter em conta no futuro, porque eu penso que já não há volta atrás. Talvez haja um desejo para querer que as coisas fossem como no passado. Sabíamos que não eram perfeitas e, em particular, eu penso que as expectativas dos estudantes mudaram em relação ao que é possível, e diria também que, apesar de não estarem no campus, eles não sentem que não estejam a fazer parte da vida académica. E eu sinto que eles não querem estar 5 dias na semana no campus. A abordagem agora é diferente. Essa é a minha resposta. Ok. Vou passar a palavra aos nossos colegas africanos, Maisa, James, Notumo, ou Damtu. Damtu, fizeste um comentário sobre a volta e também de definir, volta ao que tínhamos antes, e também a importância de seguir em frente, e sobre o que significaria voltar atrás no nosso processo de progressão. Queres responder? Sim. Sim, talvez eu não responda diretamente, mas eu considero que, como continente, nós podemos aprender muito das competências, do enquadramento de competências digitais que está a ser desenvolvido pela Comissão Europeia. Também fiquei impressionada pelo projeto da Associação das Universidades Irlandesas para dar formação, já que considero que devemos dar formação e mais formação para conseguir fazer uma transformação digital de verdade. Mas, claro, obviamente, eu considero que a Associação das Universidades Africanas é maior. Nós temos 400 centros. Na minha cabeça eu estava a tentar pensar como podemos escalar isto a esta dimensão que temos, e como é que uma associação a nível nacional conseguir lidar com isto, e como pode ser escalado este exemplo nacional da Irlanda a nível do nosso continente. Sim, nós entre os outros membros temos também esse problema na cabeça, de ver como podemos não só dar formação assim por dar formação, mas também conseguir um peer-to-peer, aprendizagem entre pares, para conseguir dar também esta formação online que tivemos que se fomentou tanto com a pandemia. E isso é realmente um desafio inerente, tanto a nível nacional como internacional. Por favor, colegas, podem desligar as câmaras, se quiserem, não vamos ter mais apresentações. Sim, Dame-te, queres falar? Sim. Michael, obrigado.
Não só fiquei impressionado com as nossas apresentações e os comentários do nosso público sobre a vontade de querer ir para a frente e o que queremos com isso, mas também voltar a ir para a frente. A aprendizagem principal da pandemia é que sim, precisamos crescer a partir dessa experiência, mas a noção de ir para trás não é realmente clara. Ou seja, não vamos voltar às aulas completamente, às salas de aula, e sair para trás ou ir para a frente. O que a Sharon estava a tentar dizer é que o facto de os estudantes não quererem estar na sala de aula durante 5 anos, durante 5 dias por semana, é interessante, porque significa que temos que ter um ensino mais exaustivo. E quando fazemos esse ensino, tem também que ser contextual. O que é que eu quero dizer? O que é que significa isso? Que o currículo de estudo que temos na África e na Europeia é diferente. Mesmo nas instituições africanas, esta questão também existe. Sem usar muito tempo, Michael, estou a tentar sublinhar aquilo que precisamos de desenvolver, de abrir para conseguir progredir. Eu acho que tens razão. Provavelmente penso que todos ficamos com a impressão de que quando a pandemia acabar, que podíamos voltar e explorar todas as lições que aprendemos. Elas estão lá. Mas não necessariamente nos vão dar um mapa e uma direção clara sobre onde ir. E, de todas as maneiras, não vamos conseguir fazê-lo sozinho. Vamos ter que incluir tanto o nosso staff académico, como os estudantes, como outras instituições. Bom, a Sharon respondeu, e eu vou também falar com a Anastácia, que falou do enquadramento de competências digitais e também relacionado com a inclusão. Sharon, tenho a palavra. Muito brevemente, eu considero que é importante a sala de aula, mas precisamos também de olhar bem para o que estamos a fazer quando temos os nossos estudantes à nossa frente. Eu penso que a pandemia expôs a situação de que temos uma grande variedade de estudantes, os quais estamos a tentar abranger. E querer que eles estejam no campus universitário 5 dias por semana, talvez alguns queiram estar, mas para outros a experiência online é mais adequada para eles. Estou agora a pensar em particular nos estudantes que tenham, por exemplo, outros pontos de pressão neles. Por exemplo, talvez o alojamento na universidade no campus seja muito caro para eles. Ou estudantes que vivem longe, que têm que fazer um trajeto muito longo para poder chegar ao campus. Ou talvez tenham outras questões na vida deles, motivos de pressão, que faz com que eles prefiram ser estudantes part-time. E isto é algo que as universidades irlandesas não têm muito em conta. Então, o que eu estava a pensar quando mencionei isso é que eu penso que o que a pandemia nos mostrou, que a abordagem à aprendizagem que tínhamos aqui na Irlanda até 2019 não era adequada para todos os estudantes. Nós precisamos de oferecer mais flexibilidade e penso que há um papel aqui em oferecer esta flexibilidade a nível digital. Considero que também outro aspecto relacionado é que se vamos ter os nossos estudantes nas nossas salas de aula ou noutros espaços físicos de aprendizagem, precisamos ter muito mais atenção sobre o que fazemos quando eles estão lá. Acrescentar valor ao facto de eles estarem lá, na sala presencial. E era isso que eu estava a pensar quando mencionei os meus comentários anteriormente. Ok, posso conseguir que tu fiques connosco um minutinho mais? Porque há aqui uma pergunta sobre avaliação. Já mencionaste algo sobre avaliação, que é um dos pontos fracos na Irlanda, mas penso que também à volta da Europa e também a nível global, que ainda não conseguimos que a avaliação seja tão efetiva. Podes-nos dizer como é que tens abordado essa questão da avaliação? Que outros colegas aqui também identificam como sendo uma questão e um problema. Eu penso que o Maisa ou o James que também querem falar sobre isso. Bom, sim. Certamente na Irlanda nós identificamos isso muito, muito cedo, que tínhamos um problema aí na avaliação.
A nossa preferência é trazer os alunos para a sala, estar na sala a escrever um exame durante 3 horas, e o trabalho que temos estado a fazer aqui na Irlanda é ter um fórum nacional para melhorar a aprendizagem, no qual temos estado a ver formas de aprender de maneira mais autêntica, no sentido em que os estudantes possam mostrar a sua melhor forma de aprender. E também conseguir fazer uma avaliação enquanto está a aprender, durante a aprendizagem própria, não só a avaliação típica de final de curso. Eu espero que isto possa abrir um debate, que possamos realisticamente integrar formas novas, autênticas e realmente mais integradoras de avaliar os estudantes. Não vou dizer que temos muitas evidências de que isso já esteja a acontecer em pleno, mas posso dizer que já está a acontecer, já estamos em progresso. Tivemos que enfrentá-lo e começar a tratar isso durante a pandemia, e penso que temos que ir para a frente com isso, e em vez de pensar em ir para trás. Algum dos colegas africanos quer tomar a palavra? Sim, sim. Eu pensava que a Sharon falasse um pouquinho mais sobre esta questão, mas vou dizer então eu que o plágio escalou. Digamos que há um estudo que mostra que sobre a aprendizagem online, nós vimos que isto era uma questão, e eu estive a ensinar durante a pandemia, e usei algum tempo sobre o Soroco, e as pessoas dizem que estão lá, mas não estão. E era isso que eu estava a falar, ir para frente, ir para trás. Ou seja, nós vemos o nome do estudante na aula online, ligamos, mas ele não está lá. Então há questões aqui que temos que tratar. O plágio é uma, a absência de alunos online, que são várias questões que temos que conseguir gerir dentro da aprendizagem digital. Sim, penso que nós também tivemos experiências de plágio aqui na Europa, e isso até já acontecia, já era um problema anteriormente. E o teu segundo ponto é que penso que o facto de os estudantes estarem presentes na aula não necessariamente significa que ela esteja a aprender necessariamente, ou que esteja envolvida e a participar na aula, mas vejo mãos no ar. Eu vou passar a palavra primeiramente à Anastácia. Merci beaucoup. Bom, obrigado. Fala Maïssa. Em relação ao que estamos aqui a ouvir, pour moi, en fait, ça peut pas être aussi brutal parce que sur l'enseignement à distance, on a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas préparés à recevoir ce type d'enseignement parce qu'ils ont l'habitude d'interagir avec l'enseignant, de le voir. Et ça participe à garder leur concentration durant le cours, même s'ils ne sont pas forcément les plus impliqués à poser des questions et tout. Apesar de não estarem na sala de aula. O que nós vemos é que há muitos estudantes, e o mesmo acontece durante as aulas. Se estamos numa sala de aula, estamos mais enfocados na aula. Quando temos uma agenda à nossa frente, do que quando o contexto é virtual e estamos a fazer outra coisa ao mesmo tempo, além de estar à frente do ecrã.
Claro, estamos a oferecer 600 horas por semestre. O que é interessante ver também é conseguir ter o conteúdo disponível, que é uma escolha do estudante aprender quando ele está mentalmente preparado. Quando os recursos estão disponíveis, depois da aula, dá a possibilidade ao estudante voltar até essa lição, voltar a usar esse recurso depois da aula. Isto é muito bom para a aprendizagem. Estes são, não é que seja um desafio assim só para os alunos, mas também para os professores. Temos colegas que têm 30 anos de experiência e têm um conhecimento básico das ferramentas digitais. Não significa que sejam professores competentes, simplesmente não estão habituados a este tipo de aprendizagem. Então nós temos que ser flexíveis para conseguir adaptar-nos às diferentes situações e necessidades das pessoas. Mas precisamos também ter em conta que este acesso a facilitar a digitalização não significa só dar formação aos estudantes. Porque a nossa experiência é que a aprendizagem online, com master courses, com cursos principais online, é que tem lugar em 10 meses, mas na realidade são necessários 14 meses para que possam realmente escolher esta opção, porque os estudantes precisam de mais tempo para poder assimilar todo o conteúdo. E muitas vezes demora mais a dar a lição, até ouvir a própria lição. Temos que pensar em tudo isso. Então começamos a desenvolver isto durante a pandemia, mas agora estamos realmente a experimentá-lo toda hora. Então houve um momento em que os investigadores, quando começamos a trabalhar com as ferramentas digitais, começamos a envolver todas as outras partes relacionadas, porque para alguns professores pensavam que era só fazer uma transmissão de uma apresentação PowerPoint e ensinar é muito mais do que isso. Há sessões de vídeo e outros formatos digitais. E às vezes, quando estes professores estão a avaliar o seu trabalho e a pensar, o que é que eu ganhei com isto? O que é que eu aprendi? Esta é a minha contribuição para dizer que nós temos as ferramentas digitais aqui, não há outra opção já. Não há uma questão de quebrar aquilo que estávamos a fazer antes, mas que os dois tipos de aprendizagem se podem complementar para beneficiar todos. Muito obrigado. Sim, significa conseguir o melhor das duas abordagens à aprendizagem e conseguir que elas sejam mais eficientes do que tínhamos antes da pandemia. Anastácia, queres dizer alguma coisa? Sim, queria continuar a referir-me ao comentário que fizeram sobre antes da pandemia e falar sobre os pontos fracos que tínhamos na aprendizagem já. E também sobre a dificuldade que pode haver em encorajar os professores à volta do mundo a conseguir melhorar os seus objetivos enquanto professores, mas também adequar os recursos ao tipo de aprendizagem. Com a pandemia, esta imersão, como lhe chamamos, em resposta à necessidade do ensino remoto, que foi realmente uma resposta tecnológica, mas não uma mudança profunda que gostávamos de ver na aprendizagem em geral. E é por isso que eu considero que o que estamos a tentar fazer com o nosso enquadramento de competências digitais é conseguir sublinhar que as competências dos educadores são muito importantes. É por isso que estamos a falar de uma abordagem de aprendizagem e de ensino. E usar as ferramentas tecnológicas como algo-chave para atingir os nossos objetivos académicos. Mas também
a necessidade de ter um acesso fácil e competente a estas tecnologias e também conseguir empoderar todos os usuários dessas tecnologias, professores e estudantes, envolvê-los ativamente como serem atores principais, agentes principais na sua aprendizagem, própria aprendizagem e também na aprendizagem que dão aos outros. E também é importante que possam fazer a criação da sua própria melhor forma de aprender. E por isso também separamos o enquadramento em diferentes abordagens para alunos e professores. Eu queria dizer também que há muitas iniciativas, já partilhamos algumas aqui, mas gostava de mencionar uma, em particular, que tem lugar em África, na Jordânia, onde há centros que muitas universidades têm para apoiar o nosso staff de professores para poderem aproveitar ao máximo as tecnologias digitais. Eles fizeram uma tradução para árabe e têm todos os outros professores a usarem estas ferramentas e basando-se nisso para poder salientar quais é que são os pontos fracos e os pontos fortes e basando-se nas 6 áreas do nosso enquadramento. E no próximo ano vão criar grupos com as mesmas necessidades para proceder a este apoio ao seu staff académico. Eu penso que é uma excelente iniciativa e é o que temos estado a mencionar aqui, a aprendizagem entre pares. Estamos a tentar juntar, criar uma iniciativa que realmente tenha um sentido de comunidade, que permita também poder criar boas práticas. E temos muitos bons exemplos, por exemplo, na Dinamarca também, universidades também na Suécia. Há bastantes exemplos de sucesso que estão a acontecer. Se tenho tempo ainda, eu gostava de... Bom, na verdade não há muito tempo. Se pudesse responder rapidamente, seria bom. Bien, tenía que ver precisamente con la conexión de los... tinha que ver com a conexão dos marcos, existe uma conexão, portanto, aliás, nós vemos os fundos, mas existe, sem dúvida, um impacto muito mais forte na transformação ecológica e, por conseguinte, também temos que ver, sem dúvida, o compromisso, não é, dos trabalhadores que estão muito mais focados, portanto, sim, aliás, tem que ser assim. E sim, é aquilo que nós chamamos de transformação das tendências e, portanto, tenho aqui uma lista de perguntas, mas, infelizmente, não podemos... 1h30 parece muito tempo, mas não é. Já passou, portanto, peço desculpas. Eu acho que não podemos encerrar aqui, mas eu acho que nós vemos um paralelo em relação àquilo que nós experimentamos nos sistemas de ensino na África e na Europa. Sem dúvida, os desafios são muito diferentes, não só entre a África e a Europa, mas também dentro das diferentes regiões. Mas eu acho que aquilo que nós temos visto, sem dúvida, aqui foi uma maneira de refletir e repensar como é que nós fazemos precisamente a formação, não só para os professores e estudantes, mas também para toda a instituição e os sistemas. Claramente, uma coisa que poderá fornecer muitos aprendizados entre todos nós para resolver as perguntas e questões. Peço desculpas porque não conseguimos responder todas as perguntas do chat. Muito obrigado por serem tão ativos. Uma pergunta aqui sobre os recursos que nós vamos partilhar e, sem dúvida, vamos ver mais sobre isso, pormenorizadamente, e muito obrigado também aos co-panelistas que, sem dúvida, tiveram uma apresentação muito interessante. Muito obrigado, Michele, muito obrigado aos membros do painel. Sem dúvida foi uma discussão muito forte no chat. Estávamos com muitas perguntas no chat. Foi um contributo muito grande, um dos intercâmbios mais enriquecedores neste intercâmbio. Obrigado a todos os colegas. Não posso fazer promessas, mas tendo em conta que só começamos precisamente sobre o tema com os parceiros, poderíamos ter seminários de acompanhamento, não é? Se for possível.
Bom, esperamos que assim seja. Temos mais questões por tratar. Também aproveito a oportunidade para anunciar o quinto webinário desta série das Cimeiras África-Europa, sobre este tema que tem a ver com a Universidade de Investigação, Resiliência e Redução da Pobreza, que vai ter lugar o 18 de julho, e vamos enviar um e-mail para publicitar o evento. Vamos ter mais informações no nosso site, podem se unir também, e por favor estamos sempre em contato para acompanhar quais é que são os avanços na digitalização, porque é preciso fazer assim. Bem, os recursos nas apresentações do nosso webinário serão apresentados no nosso site. Nós temos, sem dúvida, uma participação muito grande, e se os participantes querem partilhar as informações, vamos fazê-lo também. Temos registrado tudo em 3 línguas. Mais nada da minha parte, simplesmente agradecer formalmente pela iniciativa e agradecer também do mais fundo do meu coração a Global, e simplesmente dizer mais uma vez que já disse no início do debate, agradecemos muito pela oportunidade, espero que tenham uma tarde fantástica, espero vê-los no próximo evento. Muito obrigada.